E olá a todos vocês, quem vos fala é o Ney para mais um episódio do nosso Podcast X, o nosso Pod Filosofar, para o último episódio da primeira temporada, essa temporada incrível que passamos juntos, uma temporada incrível de evolução, de muito conhecimento espalhado, compartilhado entre nós. Lembrando mais uma vez, esse podcast não é meu, não é seu, é nosso. O podcast de todos e para todos. E hoje, que episódio incrível lhes foi preparado. Um episódio de muita pesquisa, um episódio de muita coerência e principalmente de muita explosão de cabeça, e vocês vão entender. É literalmente isso que está no título, e sim, este episódio trará uma nova e incrível trilogia, uma trilogia de muita evolução, assim como todas as outras já supracitadas, como depressão e ansiedade, sobre a criação em si, estudos específicos, estudos incríveis. E hoje um estudo assim maravilhoso mesmo. Vocês sabem, eu não gosto de enrolar, eu falo isso em todos os episódios e vou continuar para que vocês saibam. Vamos direto ao ponto. O episódio de hoje é para lhes mostrar que os acontecimentos de hoje estão linkados, conectados lá atrás. Mais especificamente, baseado nesse estudo que foi feito, estão conectados todas as sociedades secretas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Trump, Bolsonaro e Putin, todos esses, Igreja Católica, Igreja Evangélica, todos esses estão conectados ao ano 200 a.C. e vocês vão entender. Vamos começar sem delongas. Na série incrível da Netflix, a série Dark, vamos encontrar muito do símbolo, muito da presença do Ouroboros na série Dark. Ela vai permear todas as 3 temporadas, assinadinho, né? 3 temporadas, todas as 3 temporadas de Dark. A serpente que morde a própria cauda, a questão da... Não sei se é spoiler falar isso, mas... que tudo está conectado. E que o passado e o futuro, não dá para saber onde começou o fato. Se o futuro realmente é o futuro ou se o futuro é o passado. E se o passado é o futuro. Mas por que eu estou iniciando com Dark este episódio incrível? Porque o que vocês vão ver aqui, senhores, não é ficção, é a vida real. Vamos começar. Segundo o historiador, famoso historiador e controverso, Flávio Josefo. Quem aqui já ouviu falar em Flávio Josefo? Segundo ele, existiam 3 principais sociedades secretas. Assinadinho ou não? E segundo ele, essas sociedades nasceram em 200 a.C. E não só as sociedades. Sinagogas, rabinos, fariseus, saduceus, Septuaginta, tudo isso nasceu 200 a.C. Você sabia que até o ano 200 a.C. não existia sinagogas, não existia nem sequer rabi? Sabiam disso? Pois é. O judaísmo chegava ao seu ápice de poder em 200 a.C. Guardem essa informação. Os grupos dogmáticos eram os ebionitas e os nazarenos. E existia também os puritanos, que na época confundiam exclusão, separação e ascetismo, que é a doutrina que vai considerar aí a disciplina e o autocontrole do corpo e até o autoflagelo, tá? Essa santidade, né? Eles pensavam muito nessa questão de santidade envolvendo o corpo. Os puritanos se chamavam essênios.
Os essênios foram destruídos no ano 70 depois de Cristo, e eles existiram do ano 150 a.C. ao ano 70 depois de Cristo. Além dos essênios e os nazarenos, existiam também os zelotes, outro grupo legalista e religioso, tá? E ele era muito, mas muito fechado. Esses compunham as sociedades secretas da época. Só para você ter uma ideia, na época de Jesus, haviam 400 sinagogas só em Jerusalém. Até o ano 200 não existia. Passou do ano 200, só em Jerusalém já tinha 400 sinagogas. Calma. Os zelotes eram iguais aos essênios, quando a gente fala em termos de castigo ao corpo, tá? Porém, eram da política. E os essênios eram da periferia, do povão. Eles eram conservadores de esquerda e os zelotes conservadores de direita. Eles pregavam armas, lei, templo e família. Peraí. Aqui também, nesse episódio, vocês vão ver a real origem de direita e esquerda. Mas olha isso aqui. Olha só o que os zelotes pregavam. Arma, lei, templo e família. Quem assistiu a série Dark e o que foi será? O início é o fim e o fim é o início. Vocês lembram de algum presidente aí de um país chamado Brasil que usava o mesmo lema? Deus, pátria e família? Haviam as denominações das sociedades, a saber, publicanos, herodianos e escribas, e também os samaritanos. Hoje tem em torno de 56 mil denominações. Calma que vocês... Isso aqui é introdução. Existiram 3 grandes sociedades de poder na época: fariseus, saduceus e a Sociedade Priorado dos 9. E pasmem, abre aspas, a maçonaria ensina nas suas lojas, através de extintos documentos de Flávio Joséfo, extintos para todo mundo e só é de 100, que fariseus e saduceus eram, na verdade, direita e esquerda política, usada pelo Priorado dos 9 para manipulação e domínio social, cultural, político e religioso. O que foi será, e o que será já foi, vai acontecer de novo. Até a Guerra dos Macabeus, que ocorreu em 167 a.C., os fariseus e os saduceus eram um só, na guerra contra o Império Sírio. Os saduceus cuidavam da aristocracia e a linha sacerdotal. Já os fariseus cuidavam das sinagogas, cultos e festas religiosas do calendário judaico. Assim como é hoje, vai acontecer de novo. Dentro do grupo dos zelotes e fariseus existia o grupo Hassidim, que significa os piedosos. Ai, que bonito, piedosos. Piedosos esses, com todas as aspas, já que sem nenhuma piedade eles mandavam matar. Um exemplo disso é o rabino Akiba Gamaliel, Hillel e até Saulo. Eles pertenciam aos piedosos. E eles também não acreditavam na imortalidade, tá? Os saduceus colocavam o Estado acima da religião e eram favorecidos pelos reis e o império. Já os fariseus colocavam a religião acima do Estado. Veja, direita e esquerda, assim como é hoje. Tudo conectado. Os fariseus e os ebionitas tinham a cultura de pregar, assim como os maçons fazem hoje. Veja, olha só o que eles faziam. Abre aspas. Sois ebionitas? Sois fariseu? Se alguém fosse da ordem, respondia: 3 me iniciaram, 5 me completaram,
7 me fizeram perfeito, fecha aspas. O que foi será, o que será já foi, eles usam até hoje. O priorado dos 9 comandava a tesoura política religiosa dos fariseus e saduceus. Com a pretensão de ser o mais santo, nasceram os fariseus, os saduceus e os ebionitas. E posteriormente, bem posteriormente, os Illuminatis. Os fariseus ebionitas, que faziam parte da ordem, falavam assim, abre aspas, Filho bendito do nome sagrado, o sublime número 9, simbolizando na verdade o último ideal do esforço humano, o símbolo da verdade divina. Podes entrar e iluminar-te com as luzes celestes que clareiam essa assembleia de sábios, fecha aspas. A maçonaria usa isso aí até hoje. Calma, a gente vai conectar. O número 9 para a maçonaria significa o ato realizado e a sua repercussão permanente, a experiência do passado e do futuro, tudo conectado. Os Hasidim deram origem aos fariseus em 168 a.C., pois a guerra de Massada, que ocorreu no ano 73 depois de Cristo, onde vai surgir a Igreja Ortodoxa no século V, e foi até a Segunda Guerra Mundial, quando Israel eclodiu como Estado e dominou a região, fazendo uma grande campanha arqueológica na década de 60. Vamos chegar lá também, relaxa. Desde 200 a.C., os saduceus foram os Sadoquim, que a traduzindo seria Zadok, né? Porque eles pregavam ser os legítimos detentores do sumo sacerdócio. Olha só. Após a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, os fariseus e saduceus sumiram. Porém, logo em seguida surgiu outro sistema, instituto. Vamos falar muito de instituto. Lembre-se, isso aqui será uma trilogia incrível. Para dar esmolas aos necessitados, vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Não só a Segunda Guerra Mundial, meus queridos, não só isso. Para dar esmola aos necessitados, na festa das máscaras, isso era a festa de Purim, os judeus os chamavam de Ebion, os ebionitas. Aqueles que tinham o comprimento que a maçonaria usa hoje é o mesmo. Alguns ebionitas fugiram de Jerusalém em 66 depois de Cristo e foram para a Jordânia, além do Rio Jordão, mentindo, dizendo que o filho de Cleófas foi substituto do professor Tiago o Justo e que liderou os ebionitas para seus deleites. Simeão foi morto crucificado em 107 depois de Cristo por Trajano. O fim dos ebionitas, entre muitas aspas, se deu em 117 depois de Cristo, tá? Que foi o intermédio ali da Segunda Guerra Judaico-Romana, que foi do 107 a 117 depois de Cristo, 10 anos aí de guerra. Em 135 depois de Cristo, os judeus tentaram novamente voltar a Jerusalém e dominar aquela área, dominar Israel. Porém, o plano deu errado. E foi então que 66 anos depois do Holocausto Judaico ocorrido em 70, então marca aí, houveram, e nós vamos falar sobre eles, 3 holocaustos judaicos. O primeiro foi no ano 70. Ali foi uma destruição, até dói em falar. No ano 70 foi realmente que holocausto. O segundo, em 136 depois de Cristo, com o imperador Adriano. E mais um na Segunda Guerra, e nós vamos falar sobre ele, Delta Holocaustos. Foi então que os ebionitas se dispersaram e foram para a Síria, Ásia, região da Turquia, Roma e Chipre. Vamos guardando essas informações iniciais.
por lá, eles queriam forçar os cristãos a judaizar o evangelho. E logo foram chamados de hereges. Mas o rabino espanhol Benjamim de Tudela, que viveu de 1130 a 1173, revela em seu livro, abre aspas, livro das Vias Justas, fecha aspas, que foi publicado no século XI, que os ebionitas resistiram até as cruzadas no século XI, mantendo secretamente seus costumes judaicos. Temos aí então a ligação entre os ebionitas e os gnósticos. Há evidências inclusive que os ebionitas, por serem vegetarianos, a fim de retratar João Batista e Jesus também como vegetarianos, alteraram o pergaminho grego onde tinha acris, que significa gafanhoto, para ecris, que significa bolo de mel. Simantius era ebionita e foi ele que produziu essa tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, que foi usada por Jerônimo, para produzir a Bíblia em latim para a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual vamos falar aqui. Jerônimo viveu aí entre 340 a 402 depois de Cristo, 320 a 420. Os livros de história diz que Maomé, o fundador do Islã, encontrou na Península Arábica, abre aspas, não um cristianismo original, nem o cristianismo romano, mas o cristianismo cismático ebionita, fecha aspas, provando A mais B que os ebionitas deram sequência aos fariseus, saduceus e o priorado dos 9, e que darão origem aos Illuminatis, maçonaria e institutos que vão aparecer aqui. Calma, a gente vai conectar. Os gnósticos também fazem parte desta extensão, já que os gnósticos fundaram as principais igrejas cristãs e vertentes judaicas místicas. Eles que tinham como participações assim alguns cristãos que foram perseguidos do ano 70 depois de Cristo até 300 depois de Cristo. E depois de tanta perseguição, agora chegavam ao poder. Veja, eles eram perseguidos e agora eles iam começar a perseguir. Aonde, abre aspas, bendita é a nação cujo Deus é Constantino. No ano 313 depois de Cristo, o Edito de Milão do imperador Constantino legaliza o cristianismo. Em 330, Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia. E foi assim que, após muitas sociedades secretas, desde 200 a.C., por zelotes, priorado dos 9, fariseus, saduceus, ebionitas, gnósticos, chegava em 380 depois de Cristo uma nova e poderosa ordem secreta chamada Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja sendo a própria sociedade secreta. Os judeus e os romanos comandaram desde 200 a.C. até 300 depois de Cristo, 500 anos de domínio. Nas sociedades secretas de hoje, tem a Ordem do Cavaleiro da Cruz Vermelha de Constantino. Hoje em dia existe essa ordem, que é para revelar que o grande Constantino foi miraculosamente convertido. Então o imperador Maxêncio criou a primeira ordem do Santo Cristo. E sabe em conjunção com quem? Com os ebionitas. Maomé, que nasceu em Meca em 571, tinha a sua ideia original, que era trazer o cristianismo e o judaísmo novamente aos originais. Mas ao ver o ódio dos judeus com a sua missão e também a sua hostilidade, ele passou a ser hostil com eles também. E os judeus ameaçaram Maomé em 622 depois de Cristo, ao ponto que ele teve que fugir de Meca e ir a Medina.
Maomé converteu centenas de tribos árabes, que adoravam em torno de 360 deuses. Veja, era um deus para cada dia do ano, praticamente. Porém, os árabes recém-convertidos ainda tinham, vamos dizer, algum certo paganismo, e nós sabemos o que quer dizer a palavra paganismo, né? Pois a pedra meteorito que caiu do céu, melhor dizendo, se tornou um santuário do cubo, né? O Kaaba, e alguns insistiam em adorar o deus Nabateu Rubal, que é o deus da lua. Mas fala, tá, que tem a ver Maomé com todo esse rolo? Maomé foi casado com Khadija, teve 6 filhos com ela. E para você entender essa conexão, Khadija era ebionita, descendente direta, e seguia a religião ebionita. E por conta disso, por Khadija ser ebionita e ter influenciado Maomé na sua criação de uma fé trina, porque ela era ebionita cristã judaica. Sim, existia isso. Os ideais de Khadija, junto com um dos amigos de Maomé, que era um cristão, fizeram ele escrever as primeiras páginas do Corão, do que seria o Corão. Os árabes, seguidores de Maomé, após a sua morte em 632 d.C., logo entraram em batalhas. E nessas batalhas encontraram os Khazaris, iniciando uma guerra que durou mais de um século. Eu falei para vocês guardarem as informações do começo. Por que do nada surgiu os Khazaris aqui? Os Khazaris descendiam dos ebionitas que haviam fugido da guerra de 136 d.C. e fugiram para a Ásia, Turquia, Roma, Rússia. Logo, a guerra era entre judeus e árabes. Guarda essa informação. A área da Khazaria era gigante, tomava a Rússia inteira, Polônia, Alemanha. Guarda essas informações. Os Khazaris livraram o mundo europeu do califado islâmico, mas perpetuaram o pré-sionismo. Os Rus, que se tornou a atual Rússia, e os húngaros coordenaram a grande libertação da Europa. Ah, que lindo isso! Os russos chamavam seus reis de Tsar, em homenagem a César. A Khazaria era formada pelo território soviético, iugoslávio, Assíria, Polônia. E esse império dos Khazaris durou 300 anos. Eu vou falar sobre ele, relaxa. Todo o poder deste império estava concentrado na atual Ucrânia. Tudo conectado e vai acontecer de novo. O que Putin está fazendo desde 2020 contra a Ucrânia é, na verdade, a tentativa de voltar à era dos Khazaris. A gente vai trazer isso aqui, a astrologia, para mostrar isso. O que foi será e o que será já foi. Os judeus se casaram com o povo de lá, dando origem aos Askenazi. Mas vamos aqui equilibrando. Isso aqui tudo vai aparecer lá no finalzinho. Vamos voltar um pouco? Dos Templários, a ordem secreta, com o objetivo de dominar a Palestina e dar a Israel. Olha só. Isso era o Conselho de Troyes, que ocorreu no dia 13 de 1 de 1129, onde o Patriarca de Jerusalém e o Papa Honório II ordenaram a fundação de uma ordem monástica e militar, o espírito que se tornaria o Mossad. Quem ouviu falar no Mossad? Hoje você vai ouvir, e nos episódios subsequentes. O rei Balduíno II deu-lhes como um presente uma sala do seu palácio que ficava perto do templo, que já não era mais o templo, era o que hoje nós temos como a mesquita de Al-Aqsa, tá? Por isso eles eram chamados de Cavaleiros do Templo. O Papa Honório II reconheceu os 9 templários e disse, abre aspas, a fé e a espada
devem andar em comum acordo, fecha aspas. Iniciou-se então a Ordem Priorado de Sião com os 9 Templários, assim como o antigo e original Priorado dos 9. No Império Casariano, de forma artificial, o judaísmo se tornou regra com força de lei, construindo sinagogas, escolas rabínicas, adotando Mishnah e Talmud. Na capital dos Casares, o tribunal, e vocês vão ver onde era a capital, o tribunal era formado por 7 juízes, 2 juízes muçulmanos, olha só, que julgavam com textos que se tornariam ao Corão, 2 juízes judeus, com textos da Torá, e 2 juízes cristãos, com textos do Novo Testamento, e 1 juiz para cada pagão, vamos dizer assim. Então vocês tinham o Sacribá, que eram os bulgários, e os Rus, que se tornariam a Rússia. Os Kizares dizem ser a descendência direta de Jafé, antes dos judeus se misturarem. Com o Principado de Kiev em 882 d.C., que é o começo dos Rus como escravos até a queda dos Kizares, onde um homem chamado Vladimir amplia seu poder até a Crimeia, vai acontecer de novo. Em 1010 depois de Cristo e em 1016 depois de Cristo, um exército bizantino, por ordem de Vladimir, em nome de Jesus, isso aqui é lindo, em nome de Jesus, invadem o reino judeu da Casária. Mesmo o império tendo caído e aos pedaços, os judeus se apegavam à sua fé nas montanhas e à margens dos rios da Crimeia. Presta atenção, em 1054 d.C., temos a Grande Cisma, e a região se tornou um condado em 1094. No dote do casamento de Dom Henrique com Dona Teresa, o filho dos dois se tornou o primeiro rei, isso em 1139. Ele era membro de uma sociedade secreta malta, e 20 anos antes, Hugo de Payens fundou a Ordem dos Templários, onde isso ocorreu em 1119 d.C., tá? E foi fundada por Hugo e mais 8 cavaleiros, ou seja, de novo uma nova sociedade dos 9, o Priorado dos 9 novamente, tudo conectado e vai acontecer de novo. O maior ideal desta ordem era o domínio da Palestina e devolvê-la aos judeus. Era então o Concílio de Troyes, que eu havia citado. Essa ordem também era chamada de Fratres Militae Templi. Fratres Militares do Templo, que lindo! Ai, meu Deus, essa hipocrisia. Escritores contemporâneos revelam que os cavaleiros da ordem eram mercenários. Acho que nem precisa revelar, obviamente, não é? Em 1136 morre Hugo de Payens. Então Robert de Crown lhe sucedeu, levando a ordem ao mundo. Você deve estar se perguntando por que está falando todos esses nomes. Calma, vocês vão entender tudo. Não se preocupe. Em 1139, Robert pede ao Papa Inocêncio II, que não tinha nada de inocente, independência total da ordem. Com 300 cavaleiros e muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido, surge a necessidade de um banco mundial. E eles criam um sistema bancário onde um peregrino poderia pôr seu dinheiro na igreja e depois pegá-lo de volta em Jerusalém, com uma carta de crédito correspondente. Veja, quem inventou os bancos? Quem são os verdadeiros banqueiros que dominam o mundo? Pelo amor de Deus, gente. Não é Rockefeller, não é Rothschild. Quem são? E nessa série incrível, nessa trilogia incrível, vocês vão entender quem realmente são os senhores do mundo, que não tem nada a ver com Rothschild. Coitado dos Rothschild, coitado dos Rockefellers. Ai, vocês vão ver.
Esta série tá incrível. Até aqui, tá? Nós vemos as sociedades secretas e políticas religiosas, tá? As sociedades secretas político-religiosas. Agora vamos chegar nas agências de inteligência secreta. Mas antes, muitas ordens secretas surgiram. Para você ter uma ideia, Felipe IV ficou endividado. Começou essa coisa de crédito e Felipe IV ficou endividado, cara. Ele ficou endividado com os templários e não podendo pagá-los, foi considerado herege. Olha só, que heresia não pagar. E foi excomungado. A ordem nesta época era formada por portugueses, alemães, britânicos e franceses. Alemães esses que vinham dos Askenazi, filhos de Jafé. Posteriormente dos Ebionitas, que sobreviveram e fugiram do Holocausto de 136 d.C., até que em 804 d.C. surge Carlos Magno, dando origem à atual Alemanha, até o ano de 1871. Mas antes dos séculos anteriores, os saxões, anglos e jutos abandonaram o norte da Alta Germânia e da antiga Dinamarca e invadiram a Britânia. Britânia que os romanos abandonaram no ano 410 d.C., onde então surge os vikings e logo depois os normandos. Foi aí então que o Império Anglo-Saxônico se forma. Então você vê a conexão. Vem os templários, e esses templários vêm dos Ebionitas. Dos templários que surgem por conta do Império Bizantino, e o Império Bizantino está ligado ao Império Khazariano e o Império Otomano, pois eles brigaram e brigam até hoje, vocês vão entender. E vai surgir mais um, o anglo-saxônico, que vai se estender até os Estados Unidos, e quando chegarmos dele... Os franceses eram um povo federate dos romanos. Quando o Império Romano caiu e passou a ser bizantino, vocês vão perceber aqui que a Roma nunca caiu. Quando ele passa a ser bizantino, é então o Império dos Francos que toma o espaço, liderado em Delta, isso é, pelos Merojóvios, Carolígios e Capetígios. E em 1848, assim como a Alemanha, a França moderna foi formada dada a liderança de Carlos Magno. Então você vê a importância de Carlos Magno aí. Então vamos fazer aqui um mapinha mental. 200 a.C. surgem os Ebionitas, Priorado dos 9, fariseus e saduceus. Tá? Dos Ebionitas vira a junção com os gnósticos. Vai vir Khadija. De Khadija vai vir Maomé, de Maomé vai vir o Islã, do Islã teremos o Império Otomano. Da junção de Ebionitas com gnósticos teremos o que vai dar aquela ideia para Constantino e, por óbvio, o cristianismo constantinizado e o Império Bizantino. Só aí já temos dois impérios, mas esses Ebionitas também vão fugir para o norte da Europa e vai surgir, pouquinho mais tarde, o Império Khazariano. Isso é demais. E linkado a esses ideais surge Carlos Magno, dando origem ao Império Anglo-Saxônico, todos da mesma raiz, tudo conectado. A parte do reino que ficava na Gália foi conquistada pelos francos e depois pelos árabes, mas suevos e portugueses nasceram como os espanhóis somente em 1492, ou seja, a Espanha foi modulada. Já a Itália surgiu dos poderosos povos etrusco e dos celtas. Foram 500 anos de batalha do século 8 ao 13 após a queda de Jerusalém. Os líderes religiosos como Qad, Abu ad al-Harai tentaram convencer o califa abissida a parar com a jihad.
estava ocorrendo contra os Firanges, pois os muçulmanos, sabendo a força que eles tinham, não queriam enfrentar, obviamente, né? Mas essa França, que se tornaria moderna, chamava os europeus de francos, tá? Então eles conheciam, os franceses chamavam de francos. E eles lutaram contra os francos, tá? Que estavam na Síria e Palestina, isso em 1291. Muitos conhecem as cruzadas do Ocidente, mas poucos falam das cruzadas do Norte. As cruzadas do Sul eram contra o Islã, que ameaçava os judeus e os cristãos, tá? Mas as cruzadas do Norte eram os judeus e a igreja, isso é, os judeus e os cristãos contra os pagãos. Desculpe. Os reis da Suécia, Dinamarca, líderes alemães, finlandeses, lutaram contra a igreja ortodoxa da Rússia, tá? Que começou em 1050 e foi até 1450. Foi então que 67 anos depois, em 1517, temos a, entre muitas aspas, Reforma Protestante, que nada mais é que uma nova cisma. E com uma nova cisma, faz-se necessário uma nova ordem. É então que surge a Ordem dos Jesuítas. Olha só, mas olha isso aqui. Em 1444 começa a chamada escravidão moderna, ou escravidão negra, por iniciativa dos portugueses. Eles começam a obter escravos no Sudão e exploram toda a África. E daí vão surgir as colônias americanas. Em 9 de abril de 1835, nasce em Bruxelas, na Bélgica, Leopoldo II, tido como o mais cruel e genocida da história. Durante o domínio dele no Congo, eram feitas explorações desumanas e castigos muito cruéis, torturas. A estimativa é que 10 milhões de congoleses, 10 milhões de congoleses foram mortos brutalmente. E tudo isso em nome da Bíblia. Seu reinado foi de 1865 a 1909. Esse genocídio feito em nome de Cristo e da Bíblia, assim como Hitler faria 55 anos depois, vai acontecer de novo. Após a maçonaria ter sido criada como ordem em 1717, ela foi responsável pelas colonizações. Quando Dom João, por exemplo, chegou ao Rio de Janeiro, isso ali por volta de 1808, se não me foge a memória, ele encontra a maçonaria já estabelecida, praticamente não, literalmente estabelecida aqui, tá? E é nas lojas maçônicas, tá, onde foi realmente articulado a Conjuração Baiana e também a Conjuração de Rio de Janeiro e a Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana de 1817, ela foi a real responsável pela independência do Brasil. Não foi... Gente, o independência ou morte. Na verdade, teve muita morte para ter independência esse país. Tá? Em 1808, Napoleão Bonaparte ele invade Portugal, o que vai obrigar que a corte portuguesa viesse para o Brasil, né, fugindo, e transferisse toda a estrutura para o Rio de Janeiro. Né, aliada à Revolução Pernambucana de 1817, houve então a verdadeira independência do Brasil. Tá? E Jerusalém já estava sob controle de árabes desde 1244 até o ano de 1880, onde judeus vindos da Europa, né, começam a criar bairros judaicos ali clandestinamente, né, no até então Palestina. E as guerras entre o Império Otomano e a Europa estavam cada vez mais tensas. E os otomanos providenciam uma guerra em grande escala, e eles queriam mesmo uma guerra em grande escala.
E seria necessário, e não ia demorar tanto a ocorrer essa guerra. Mas para você entender que guerra foi essa, só para a linha do tempo ficar um pouquinho arrumada, em 1885 os árabes conseguiram apoio dos judeus mais religiosos, com a ideia de que os judeus não são um grupo racional, mas religioso. Olha a incoerência que vai surgir agora, hein? Essa aqui é a história. No dia 28 de junho de 1914, um estudante bósnio assassina o herdeiro do trono austríaco e a sua esposa, isso em Sarajevo. Usaram este acontecimento para ser pretexto para então estourar a Primeira Guerra. Mas você vai falar, tá, agora você viajou. A Bósnia fazia parte da província romana Líria. O Império Otomano, presta atenção, o Império Otomano constituía grande parte do até então Império Austríaco. Ou seja, era de novo Império Romano contra Império Otomano, Império Bizantino contra Otomano, judeus e árabes. A guerra que se inicia em 1914 e acaba em 1918, tendo França, Inglaterra e Rússia vencedores, e a Alemanha, Itália e a Áustria perdedores. Veja, o sionismo, o Império Casariano, o Império Bizantino, o Império Judaico-Cristão ganha a Primeira Guerra, aonde tropas da França entram em Constantinopla no dia 12 de novembro de 1918. Aqui eu vou abrir um adendo muito legal. Deixa eu só... Eu não posso estourar o tempo. Em 330, Constantino vai perpetuar o Império, mudando a capital de Roma para Constantinopla. Ele literalmente cria uma cidade para ser a nova capital e coloca seu nome, obviamente. E desde que ele cria o Império Otomano, os irmãos dos judeus começam a brigar por aquela terra. Muitos tentaram por mais de 20 gerações tomar Constantinopla do poder, tomar Constantinopla dos romanos. E guarda essa informação, Constantino cria Constantinopla. E o Império Otomano vem de Maomé. E o Império Otomano é o que mais vai brigar contra Constantinopla, aliado aos ideais de Maomé. Passa-se o tempo, e na verdade passa-se 1000 anos, e cai Constantinopla. Eu não gosto nem de falar cai, ela é conquistada. E adivinha por quem a cidade de Constantinopla é conquistada no ano de 1453? Pelo Império Otomano. E o sultão era ninguém mais, ninguém menos que um homem chamado Maomé. E sabe quem era o imperador de Constantinopla na época? Constantino. Vai acontecer de novo. Gente, olha isso aqui. No ano 1010 surge um homem chamado Vladimir. Ele invade a Ucrânia para aumentar o poder e assim trazer o Império Casariano, que vai surgir logo mais. Se você conta até 2020, que é quando Vladimir Putin, outro homem chamado Vladimir, invade a Ucrânia para aumentar o Império Casariano, vai dar exatamente 1010 anos, sabia? De 1010 depois de Cristo a 2020 depois de Cristo dão 1010 anos. Só que vai ter mais um Vladimir que vai aparecer aqui. Delta Vladimir fazendo a mesma coisa. Vocês vão ver, vai aparecer aqui. E olha isso aqui. Constantino cria Constantinopla. Ou seja, ele ergue Constantinopla. E o Constantino que ergue Constantinopla, da mesma forma Constantino perde Constantinopla. Maomé dá ênfase ao Império Otomano. E Maomé vence Constantinopla. 1000 anos depois. Isso é lindo. Vai acontecer de novo.
Mas comigo, tropas da França. Olha só, então em 1453, Roma, o Império Bizantino perde Constantinopla. Tropas da França entram em Constantinopla no dia 12 de novembro de 1918 e no dia 13 as tropas britânicas chegam e então fazem 2 ocupações na cidade, em 2 fases. A primeira é a de facto, que vai de 13 de maio de 1918 a 20 de maio de 1920. E a segunda, que é a de juro, que vai do dia 20 de março de 1920 até o dia 6 de outubro de 1923. Em 1923, eles recuperam Constantinopla, que é a atual Istambul. Isto é, eles recuperam o Império Bizantino Cristão Judaico, recuperam o que foi perdido em 1453. 470 anos depois, o Império Bizantino volta a todo vapor. Gente, a Primeira Guerra foi para recuperar Constantinopla. Em 1929, com o Tratado de Latrão, o sionismo dá para a Igreja Católica Apostólica Romana o Vaticano. Isso é a resposta. Isso é perpetuar o Império Bizantino. Eles devolveram não só Constantinopla, como ainda criaram um Estado bizantino, um Estado cristão, meu Deus do céu. A resposta do poder otomano virá em seguida, com Hitler, 10 anos depois, quando Hitler invade a Polônia. E pasmem, a Polônia fazia parte do Império Casariano, que foi estabelecido com o czar Miguel e que vai ser perdida por Nicolau II. Novamente é cazares e árabes, bizantino e otomano, judaico, cristão e islâmicos brigando. De 1939 a 1945 acaba a guerra e a França, a Inglaterra, Estados Unidos e Rússia saem novamente vencedores. Mas dessa vez o sionismo, casarianismo, o judaísmo cristão vencia. E para perpetuar a vitória, no dia 18 de setembro de 1947 é criada a CIA. O MI6, que já existia lá na Inglaterra desde 1909, agora fica mais forte. E em 14 de maio de 1948, Israel é dado como Estado realmente de Israel aos judeus. E em 13 de dezembro de 1949 é criado o Mossad, o maior instituto, a maior agência de inteligência secreta do mundo. Então veja, a Primeira Guerra foi para devolver Constantinopla. Segunda Guerra foi para Primeira Guerra foi para os cristãos recuperarem seu poder. A segunda para o Império Casariano recuperar seu poder. Para o sistema judaico, que não tem a ver com judeu, judaico, o sionismo ter poder novamente. O Mossad, um instituto, foi criado dia 13, uma data muito simbólica e cabalística, já que na numerologia o 13 não tem nada a ver com azar ou sorte, mas sim a chance de recomeço, e representa força, determinação, fé e mudanças benéficas. Agora eu lhes pergunto, benéficas para quem? Para o Império Casariano, gente, bizantino, o Império judaico-cristão. Só para aguçar vocês um pouquinho do que vai vir no segundo episódio e como vai encerrar essa trilogia incrível, em 30 de dezembro de 1922, após a Primeira Guerra, os Rus, que haviam se tornado o Império Casariano e agora que se torna a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tinha como principal objetivo expandir seu território e sua nova política, já que até 1917 a Rússia ainda era governada por um czar, que era Nicolau II. E após 1917 teve a reformulação da política na Rússia, surgindo partidos. O principal partido era o Posder, que significa
Partido Operário Social Democrático Russo, que baseava suas ideias a partir dos pensamentos de Karl Marx. E sabe quem era o principal líder do partido Posner? Vladimir Lenin. Vai acontecer de novo. Lembra que eu falei que ia aparecer mais um Vladimir? Vai ficar pro próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. É linda, essa série é incrível. Você vai entender a geopolítica como um todo. 3 episódios incríveis, esse é o primeiro. O último episódio da primeira temporada tá quente, já pra te colocar pra segunda temporada pegando fogo. O primeiro episódio da segunda temporada, vamos destrinchar a URSS, destrinchar os acontecimentos pós Primeira e Segunda Guerra e mostrar que tudo o que aconteceu, Primeira e Segunda Guerra e tudo o que está acontecendo hoje, está conectado ao ano 200 a.C. Vou ficando por aqui e espero que estejam preparados.